Jesus ele veio semelhante a Moisés. Nós vemos pela palavra de Deus que Moisés, ele falando a respeito do Messias, ele disse: o Senhor vosso Deus levantará dentre os vossos irmãos um profeta semelhante a mim, e toda alma que não ouvir esse profeta será exterminada do meio do povo. É claro que Moisés estava falando de Jesus, né? Estava falando do ungido de Deus, e Jesus ele veio à semelhança de Moisés. Quando Jesus nasceu, foi ordenada a matança dos inocentes. Herodes mandou matar todas as crianças, todas as criancinhas. E a mesma coisa aconteceu com Moisés. Quando Moisés nasceu, foi dada uma ordem para matar todas as criancinhas pelo faraó do Egito. Então nós vemos semelhanças entre Moisés e Jesus. Moisés também ele subiu o monte para pegar as tábuas da lei e ficou 40 dias e 40 noites no monte de Deus. Jesus também, após ser batizado, ficou 40 dias e 40 noites no deserto, jejuando. Então nós vemos muitas semelhanças entre Jesus e Moisés, não é? Então Jesus ele veio à semelhança de Moisés. Moisés levantou uma serpente no deserto, no madeiro, e as pessoas olhavam para aquela serpente e o seu pecado era transferido para aquela serpente na cruz, né? A serpente fala da maldição. Jesus também ele foi pendurado no madeiro e a Bíblia diz que ele se fez maldição por nós, né? Então Jesus ele se fez maldição por nós ali na cruz, assumindo a nossa culpa, né? Então nós vemos que Jesus ele veio à semelhança de Moisés, né? É claro que Jesus ele era maior do que Moisés. Moisés profetizou a respeito dele, mas Jesus ele veio de certa forma à semelhança de Moisés. E João Batista, por outro lado, João Batista também, contemporâneo de Jesus, ele veio à semelhança de Elias, né? Então, quando Jesus foi questionado a respeito de João Batista, Jesus ele disse: este é o Elias que havia de vir. Então, João Batista ele veio na unção de Elias, né? Até as vestes de João Batista eram semelhantes às vestes de Elias, porque João Batista ele veio no mesmo espírito e na mesma unção de Elias, né? Então nós vemos uma representação também de Jesus e João Batista, apontando também para as duas testemunhas, né? Porque Jesus e João Batista foram duas testemunhas de Deus na terra, não há dúvida disso. Mas eles apontam para acontecimentos futuros. Então nós vemos no livro de Apocalipse duas testemunhas, né? Que eu compreendo ser o povo de Deus nos últimos dias. E aquelas duas testemunhas do Apocalipse, elas são semelhantes a Moisés e Elias. Veja o que está escrito no livro de Apocalipse: darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, ou seja, 3 anos e meio, vestidas de pano de saco. São estas as duas oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora seus inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu para que não chova durante os dias que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda a sorte de flagelos, tantas quantas vezes quiserem. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, e as vencerá e matará, e os seus cadáveres ficarão estendidos na praça da grande cidade. Notem que as duas testemunhas, elas têm características de Moisés e Elias. Elias orou para que não chovesse, e não choveu durante 1260 dias, ou seja, 3 anos e meio. Elias orou para que não chovesse e não choveu. É exatamente o primeiro sinal que uma das duas testemunhas fazem, é fazer com que não chova. E diz também que as duas testemunhas, elas têm poder de transformar as águas em sangue. Uma característica também de Moisés, que Moisés foi usado ali no Egito para transformar águas em sangue. Então as duas testemunhas, elas têm características de Moisés e de Elias. Então nós vemos que as coisas do passado, elas apontam para acontecimentos futuros. Então no futuro, as duas testemunhas, que são 2 oliveiras e 2 castiçais,
ou seja, o povo de Deus, formado por judeus e gentios. Então as duas testemunhas, elas estarão, o povo de Deus nos últimos dias, estarão pregando na unção e na autoridade de Moisés e de Elias. Né? O povo de Deus receberá um poder semelhante ao de Moisés e de Elias e realizará grandes sinais e prodígios na terra, ganhando muitas almas para Cristo, mas também sofrendo a perseguição do anticristo, onde nos diz a palavra que após elas profetizarem por 3 anos e meio, a besta que surge do abismo as atacará e as vencerá. Elas serão mortas, né? Serão mortas e ficarão os seus corpos estendidos durante 3 dias e meio, né? Que nós entendemos ser simbólico, ou seja, a última parte da grande tribulação, né? Os últimos 3 anos e meio. E após esses 3 anos e meio, ou 3 dias e meios, então elas ressuscitarão, né? Jesus volta e elas ressuscitam e sobe ao encontro de Deus nos céus, né? Então as duas testemunhas são o povo de Deus nos últimos dias, que serão muitos perseguidos, não todos, mas muitos serão mortos, e até o final da grande tribulação, e após o final da grande tribulação, então elas ressuscitarão, esses que foram mortos ressuscitarão juntamente com aqueles que estiverem vivos e subirão ao encontro do Senhor nos ares, né? Então, são coisas maravilhosas, né, que o povo de Deus vai experimentar, mas também muita perseguição, muita luta, por ocasião da última semana da profecia de Daniel, né? Os últimos tempos da igreja na terra. Vejam o que disse Moisés. Saiu, pois, Moisés e referiu ao povo as palavras do Senhor, e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo, e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais, porém no arraial ficaram 2 homens, um se chamava Eldade e o outro Medade. Repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizavam no arraial. Então correu o moço e o anunciou a Moisés, e disse, Eldade e Medade profetizam no arraial. Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse, Moisés, meu senhor, proíbe-lhe. Porém Moisés lhe disse, tens tu ciúmes por mim? Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse do seu espírito. Moisés desejou que todo o povo do Senhor fosse profeta e que todo o povo do Senhor recebesse do seu espírito. Esse desejo de Moisés se cumpriu na igreja quando ela recebeu o fogo do Espírito Santo, o poder de Deus. E esse desejo de Moisés também estará se cumprindo através das 2 testemunhas, o povo de Deus formado por judeus e gentios de todo o mundo, que estarão recebendo o poder de Deus e profetizando nos últimos dias da igreja na terra. Então nós vemos que as 2 testemunhas são o povo de Deus de todo o mundo, judeus e gentios, que estarão de pé na presença de Deus, profetizando e recebendo o poder dos céus. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos